Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar no 5º ano em matemática números racionais, tá certo? Então, vão pensando aí rapidinho, vão vendo o que é números racionais e tudo mais, para a gente poder começar a nossa aula. Mas antes, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos conferir aí o nosso material de hoje. A gente vai precisar do quê? De uma borracha, do lápis e do caderno, tá bom? E da vontade, tá certo? De aprender. Vamos lá, todo mundo buscar o material para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá certo? E antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria mandar um abraço bem forte a todos os meus alunos aí do 5º ano da Escola Moacir Madeira Campos, que estão ligadinhos aí em mim hoje, tá certo? E aí, já pegaram o nosso material de hoje? Então, vem comigo, vamos lá. Hoje a gente vai estudar o quê? Nós vamos ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recurso a composição e a decomposição e a reta numérica, tá? Então, nós vamos ver aí várias partes do chamado número, certo? Racional, né? Tem uma parte decimal, a gente já vai ver o que seria decimal, mas antes de estudar, nós vamos ter que saber o que é, né? De que se trata número racional, não é isso? Então, vamos ver aí o que se trata esse número racional. O número racional, ele é o quê? Ele é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Então, o que acontece? Os números racionais são todos os números que podem ser representados em forma de fração. Então, o que acontece? Este número, ele pode ser inteiro ou não. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma forma de fração, a gente vai pegar um elemento e ele pode ser fracionário, não é isso? Então, a fração, o que é que quer dizer uma fração? A fração é a parte de um todo, não é isso? Vocês, por exemplo, a mãe de vocês faz um bolo, ela corta em vários pedaços iguais, para vocês não brigar com o irmão de vocês, para dizer que o pedaço está maior ou menor, né? E ela dá uma fração, que quer dizer o quê? Um pedaço, né? Para vocês comerem, não é isso? Para vocês não comerem o bolo todo. Então, essa fração, esse pedaço que você recebeu, vai gerar uma fração. O pedaço que o seu irmão recebeu já gera outra fração. Então, fração nada mais é que uma parte de um todo. Então, é a parte, né, do bolo. No caso, o todo seria o bolo e um pedaço dele seria uma parte dele, que no caso a gente vai representar como fração. Então, a fração, ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ela define esses números racionais, que é uma parte de um conjunto numérico existente, tá certo? Então, ele é primordial para podermos entender melhor, certo? Essa parte de números racionais, tá bom? E aí também nós temos várias outras compensações, que a gente vai estudar agora mais à frente, tá bom? Então, vamos junto. A fração, né, no caso, como eu falei para vocês, é uma divisão entre os números inteiros representadas da seguinte maneira. Então, o que acontece? A fração, nós vamos dividir, né, isso, dois números inteiros, que no caso, eles vão estar aí compreendidos numa fração. Vamos dividir eles e vai formar um valor. E esse valor vai ser um número racional, tá? Então, o que acontece? A fração é a parte de um todo. No caso aqui, nós temos o numerador que representa o quê? Que representa a parte que foi comida, que foi retirada, e o 5 é a parte do todo, que é o nosso denominador. É isso que a gente já estudou em fração. Eu estou só aqui agora dando uma revisada com vocês. Então, o que acontece? Nós temos uma divisão entre esse aqui e esse aqui para causar o número, para a gente saber qual é a parte do inteiro que essa pessoa recebeu, tá bom? Então, é uma divisão entre números inteiros representados na seguinte maneira. Por que números inteiros, pessoal? Porque a gente não tem números quebrados, né, na nossa fração por enquanto. Então, quebrados como assim? Divididos por uma vírgula, não é isso? Então, a fração é composta sempre por números inteiros. E lembrar, certo, de uma coisa muito importante. O denominador, no caso, ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque como ele representa todas as partes, se foi dividido todo, ele não pode ser zero. Porque como é que eu tenho uma parte toda sendo zero? Eu não posso ser o todo zero. Eu tenho que ter um todo 1, 2 ou 3. Eu não posso dividir em 0 partes, porque aí eu não vou conseguir estar, né, pegando as partes que eu vou querer. Por exemplo,
Se aqui tivesse um 0 e tivesse 3, como é que eu tenho 0 partes para dividir e eu como 3 partes? Não vai dar conta, né? Não vai dar certo. Então, por isso que ele não pode ser 0. Então, o denominador, para a gente poder encontrar um número racional, ele não pode ser 0. Tá certo? Combinado? Tudo tranquilo? Então, para a gente poder ter um número racional, a gente tem uma fração. E dessa fração, né, ela é uma divisão, da onde eu pego o primeiro e divido pelo segundo, para a gente encontrar um valor. E que valor será esse, pessoal? A gente vai ver aí e descobrir mais na frente. Alguns acho que já estão sabendo, já viram referência sobre isso, mas mais à frente aí nós vamos entender o que é melhor, certo? Essa fração aí, tá bom? Então, nós temos aqui, né, a fração 3/5, no caso, ela é um número racional também, tá bom? Então aqui, ó, números podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, todo número racional ele tem que poder ser escrito na forma de fração, tá? Se ele não puder ser escrito na forma de fração, ele não é um número racional, tá? Então, por exemplo, primeiro número aqui, as próprias frações. Se ela tem que ser escrita em forma de fração e ela já é uma fração, então ela pode ser, né, um número racional, porque ela já está em fração, né? Simples, não é isso? Aí nós temos o quê? Os números inteiros. Números inteiros, eles podem ser escritos em fração, sim, certo? Basta a gente poder encontrar a divisão correta deles, não é isso? Então, o número inteiro, né, no caso que é 1, 2, 3, 4, 5 são números inteiros, eles podem ser, sim, escritos em forma de frações, né, que essa fração vai ser dividida um pelo outro para encontrar esse número inteiro. Então, pode ser dividida também em fração, tá? Porque, como eu falei para vocês, frisando, a fração nada mais é que uma divisão, tá bom? Então, vamos pensar nisso aí. E decimais finitos, como assim? Nós temos, até agora, para a gente, vamos ter decimais finitos. O que eles seriam finitos? São aqueles que têm fim, tá? Que a gente vai ver o fim. Porque nós temos números, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que são os números que são chamados de dízimas periódicas, né? Nós não vamos estudar eles agora, mas para efeito de formação, eles não têm fim. Eles têm 3 pontinhos, igual a gente faz em texto, tá? Esses 3 pontinhos indicam que ele não tem fim. Então, ele não vai terminar. A conta não fecha, a conta não termina, tá? Então, nós vamos ter só números decimais finitos, tá bom? Mas aí, racionais, decimais, o que seriam números decimais? Os números decimais estão na nossa vida muito e muito, certo? Eles contribuem demais para a nossa vida, tá? Então, eles são essenciais para a gente. Então, eles são o carro-chefe dos nossos números racionais. Porque a partir da divisão de uma fração, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, números decimais. Tá certo? Ah, professor, mas onde é que a gente vai encontrar esses números decimais? Vocês trabalham muito com números decimais e muitas vezes nem sabem. Tá? Então, vamos ver aqui mais ou menos o que são esses números decimais, não é isso? Olhem as duas figuras, ó. Nós temos aqui, ó, desentupidor, né, por 4,58, tá? Nós temos lá, ó, a altura permitida, 3,4 metros. E aí? Vocês já perceberam o que é isso? Números decimais nada mais são, pessoal, que números quebrados. São números que colocamos a vírgula. Nós encontramos muitos números decimais no sistema monetário brasileiro, quando a gente vai dar valores para preços, né, de produtos, que é no caso aqui, ó. Esse desentupidor está no valor de 4,58. Então, é um número decimal. Ah, professor, mas o que tem a ver o número decimal com fração? A partir da divisão da fração, que é o que a gente vai aprender aqui mais à frente, a gente vai encontrar, tá certo? O número decimal, tá bom? Então, esse número decimal, se a gente for transformar ele novamente, ele vai ser transformado em uma fração também. E isso aí a gente vai estudar depois, tá certo? Então, hoje a gente vai aprender a transformar uma fração em um número decimal. E os números decimais são esses aqui. São números compostos por vírgula, tá certo? Aonde tem o número inteiro na primeira parte e, certo, os números, os décimos, centésimos, milésimos, colocados na segunda parte. No sistema monetário, ele é chamado de centavos, certo? É chamado de centavos e os números inteiros são chamados de reais, não é isso? Porque no caso aqui, R$ 4,58, não é isso? Então, o sistema monetário ele muda um pouquinho, a gente vai ver isso aí também depois.
Quando a gente vê o assunto do sistema monetário, a gente vai dar uma aprofundada nisso aí. E aqui, ó, nós temos 3,4 metros. A parte inteira é o 3, né, isso, que são 3 metros inteiros, 4 metros. O 4, né, no caso, aí ele podia ser que vai virar 40. São 40 centímetros. Então, tem 3 metros e 40 centímetros, que é a altura permitida de um caminhão passar por baixo dessa ponte. Por que que isso é importante, pessoal? Sem saber a altura daquilo ali, um caminhão maior poderia passar e bater naquela ponte. Sem vocês saber o preço exato, tem como vocês saber o troco desse produto, tá? Então, gente, eles colocam isso justamente para a gente poder estar aí somando e subtraindo. Então, números decimais estão na nossa vida direta. E eles são uma parte dos números racionais, tá bom? Então, a gente vai utilizar ele hoje muito. A gente vai aprender a dividir frações para a gente encontrar esses números decimais para poder melhorar aí nossa vida, tá bom? Tranquilo? Então, ó, como é que a gente vai transformar uma fração em um número decimal, tá? Para a gente transformar uma fração em um número decimal, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ver, certo? Alguns pontos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês no quadro, tá certo? Então, vamos comigo aqui, ó. Vou usar uma fração que ela é denominada de 3/5, certo? Na fração 3/5, nós temos o quê? Nós temos o numerador, certo? Que é o número de coisas que a gente vai comer, que a gente vai gastar, que a gente vai usar. E embaixo nós temos o denominador, que é o todo, não é isso? Que é o processo de quê? Que a gente vai dividir todo, né? Vai dividir todo o produto que a gente fez, né? Dividir ele em partes iguais totalmente. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Qual é a regra para a gente poder transformar essa fração em um número decimal? Como é que a gente transforma? A gente vai pegar o numerador, certo? E colocá-lo e dividir pelo nosso denominador. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso numerador e dividir para o nosso denominador. E vamos usar, certo, a forma da divisão para a gente poder dividir ele. Então, nós vamos usar as estratégias da divisão, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Como é que a gente vai fazer as estratégias da divisão? Eu tenho o número 3 e o número 5. O número 3 é maior do que o 5? Não, né? Se ele não é maior que o 5, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que bolar uma estratégia para que ele fique maior que o 5 para a gente poder dividir. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o artifício do zero, tá? Porque o zero, à esquerda, ele não vale nada, mas à direita ele vale sim, tá? Então, como é que a gente faz? A gente coloca, acrescenta um zero, certo? Por quê que a gente acrescenta um zero? Porque se a gente pegar e dividir, ó, 3, não é isso? Por 5, a gente vai multiplicar por zero, ó. Por quê? Ó? 0 vezes 5 vai dar 0, né? 3 menos 0 vai dar 3, né? Aí a gente vai ficar com 30 do mesmo jeito. A gente coloca a vírgula, né? Porque agora a gente não vai ter mais parte inteira, porque como a gente dividiu 3 para 5 pessoas, a gente não vai dar 0 para... A gente vai dar 0 para cada. A gente vai agora dar um pedaço do pedaço. A gente vai dividir aqueles 3 pedaços em 30 pedaços para poder dividir para eles iguais, né? Para ver se dá para dividir igual. Então agora ficou 30. Agora dá para dividir para 5, não dá não? Então nós vamos procurar na nossa tabuada um número próximo ou igual, certo? Que multiplicado por 5 vai dar 30. Então a gente vai lá. A tabuada de 5 é bem simples, que a gente pode fazer na mão, ó, de 5 em 5. Então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, 6 dedos. Então, se a gente colocar o 6 aqui e multiplicar por 5, vai dar 30. E agora é só subtrair para a gente poder encontrar o resultado. 30 menos 30 vai dar 0. Então, como zerou aqui, o resultado é 0,6. Então, 3/5, a sua forma decimal é 0,6. Então, a sua forma decimal é 0,6. Então, assim que a gente transforma uma fração em um número decimal. A gente vai dividir o numerador, certo? E colocar, certo? Para dividir pelo denominador e encontrar o resultado.
A maioria das vezes, quando o numerador é menor do que o denominador, nós não vamos ter parte inteira, tá? Porque, por exemplo, para a gente poder saber, né, o número decimal, nós temos o quê? Nós temos a parte inteira e a parte decimal, que é onde a gente encontra, certo, os décimos aqui. Como é que seria isso? Como eu falei para vocês, nós temos o 3 inteiro e o 5 inteiro. Como a gente não pode dividir o 3 inteiro, nós vamos dividir mais ainda esse 3, nós dividimos em 30 pedaços e vamos dividir para 5 pessoas para encontrar quantos pedaços dos pedaços eles receberam, tá? Que é a nossa parte decimal. Não é isso? Quem eles vão receber essa parte aí. Deu para entender como é que faz a nossa fração? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então, como é que a gente faz? Divide o numerador pelo denominador e encontra-se o resultado, usando as regras certas da divisão. A gente vai fazer isso aí maçantemente para a gente poder estar encontrando isso aí, para a gente poder estar aprendendo e decorando. Então, vamos estudar a tabuada de divisão, pessoal, para a gente poder encontrar aí, certo, os nossos resultados. Tá bom? Tranquilo? Vamos passar para frente? Então, vou apagar aqui para a gente poder passar para frente aí, a gente poder entender melhor, certo? Essa parte, tá certo? Então vamos lá. Para a gente poder entender melhor, eu separei aqui vários problemas para a gente poder aí levar para o nosso quadro e responder juntos, tá bom? Então vamos lá. Dada a fração, diga que o número decimal ele representa. Então nós temos aqui várias frações e vamos falar a que número decimal ele representa. Tá certo? Então vamos lá. Na nossa letra A, né, nós temos aí 45 sobre 10, né? Então vamos botar aqui a nossa letra A aqui, ó. 45 sobre 10. Então como é que a gente faz? Que eu ensinei para vocês agora há pouco. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 45, que é o numerador, e dividir pelo denominador. Nós estamos vendo agora que agora o numerador é maior que o denominador. Então dá para dividir, ó. 4 dividir 10? Não, né? Então vamos juntar e vai ficar 45, não é isso? Então 45 dividido por 10. Então vamos lá. A tabuada de 10. A gente pode colocar a tabuada de 10 até do lado aqui, ó. 10 vezes 1 é igual a 10. 10 vezes 2 é igual a 20. 10 vezes 3 é igual a 30. 10 vezes 4 é igual a 40. 10 vezes 5 é igual a 50. E assim vai, tá? De 10 em 10. Então vamos ver aqui. 45. Qual é o número que eu multiplico por 10 que vai estar próximo de 45? Não pode passar de 45. Se eu usar o 4, ele vai ser 40, vai estar antes de 45. Mas se eu usar o 5, já vai estar depois. Então eu tenho que usar o número 4. Então vamos lá. 4 vezes 10 dá 40. Então vamos colocar aqui o número 40. 5 menos 0 dá 5. 4 menos 4, 0. Sobrou 5. Tem alguém para baixar? Não tem. Só que nós temos o número 5 ainda e não multiplica por 10, não é isso? Então nós vamos ter que fazer o quê? Toda vez que tiver isso, e nós não podemos ter resto assim, né? Nós só vamos ter que zerar o resto vai ter que ser 0. Nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar uma vírgula, quer dizer o quê? Que aqui acabou os números inteiros, não vamos fazer mais números inteiros. Agora só vai ser quebrados. Por quê? Porque o 5 agora vai virar 50 pedaços. Então eu tenho 50 dividido por 10. Então vamos ver agora aqui, ó. Tem algum que dá, ó, 5 vezes 10 dá igual a 50. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? 5 vezes 10, que vai dar 50, que vai diminuir aqui, 50 menos 50 vai dar 0. Quando o resto for 0, a conta acabou. Então o resultado de 45 dividido por 10 é 4,5, que a gente chama, 4,5, tá? Se for no sistema monetário, R$ 4,50. Deu para entender direitinho? Tranquilo? Tudo certo? Vamos agora para a nossa letra B. Vamos lá? Nossa letra B,
certo? A nossa letra B, ela é formada também por um número um pouquinho maior, não é isso? Mas vai dar para a gente fazer aí direitinho. Vamos lá. Nossa letra B é o quê? Nós temos 869 dividido por 1000. Que número grande, não é isso? Vamos dividir comigo? Vamos lá. 869 dividido por 1000. Ó. Vocês estão vendo aqui que 869 ele é menor do que 1000, não é isso? Se ele é menor do que 1000, então o que acontece? Se a gente vai dividir aqui para o outro, então aqui ele vai ter nada inteiro, né? Porque não vai dar um pedaço para cada um de jeito nenhum. E agora nós vamos acrescentar um zero para a gente dividir. Agora nós dividimos eles em mais pedaços para poder dividir por 1000, não é isso? Então, bora lá. Eu tenho 8.690. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o 1000 e dividir por 8.690. O número mais próximo de 1000 é 8, né? Porque 8 vezes 1000 vai dar 8.000, ó. Menos isso. Agora, vamos lá. 0, 9, 6 e 0. Então, ficamos 690. Ainda temos que fazer, certo? Essa multiplicação por 1000. Então, o que a gente vai fazer? A gente bota outro zero aqui. E agora vamos... Ah, professor, mas por que você não botou um zero lá? Porque já tem uma vírgula, então já é quebrada, então vou só continuar botando um zero, que é para poder aí eu conseguir dividir e chegar até o zero lá. Então, bora lá. Eu tenho 1000, 6.000, então vou por 6, porque vai para ficar mais perto. Então, 6.000. Porque 6 vezes 1000, 6.000, né? Então, 0 menos 0 vai dar 0, 0, 9 menos 0, 9, 6 menos 6, 0. Aí eu fiquei com 9 aqui, não é isso? Tenho 900. Para 1000 dá? Não, né? Então, vou acrescentar mais um 0. 9.000. 9.000 por 1000, eu vou colocar o 9, porque 9 vezes 1000 vai dar 9.000. Então, 9.000 menos 9.000 vai dar 0 aqui, que é o resto. Então, ficou 0,869. Complicado, não é isso? Mas, quando a gente terminar aqui, eu vou dar uma dica muito séria para vocês, para a gente poder aí encontrar o resultado, tá certo? Já, já. Então, bora aí para fazer a nossa letra C, para a gente poder encontrar aí direitinho, né? Para a gente poder aí fazer, para a gente ver se dá certo, para a gente poder não errar, tá bom? Então, vamos lá. Letra C é 123 sobre 100, não é isso? Então, bora lá. 123, né, dividido por 100. Então, vamos agora dividir 123 aí por 100. Então, bora lá. Eu tenho o quê? 123 é maior que 100. Então, 123, para a gente poder multiplicar, então é 1 inteiro. Porque 1 vezes 100 vai dar o quê? Vai dar 100. Então, vamos subtrair aqui. 3 menos 0 vai dar 3. 12 menos 0 vai dar 2. E 1 menos 1 vai dar o 0. Então, ficou 23, não foi isso? Só que 23 agora não posso mais ter parte inteira. Eu vou ter que dividir ele. Como eu vou ter que dividir ele, eu vou botar a vírgula e vou botar um 0. Porque ele não tem mais parte inteira, não é isso? Então, eu tenho 230 agora por 100. Que no caso vai dar 2, não é isso? 2 vezes 100 vai dar 200. 0 menos 0 dá 0. 3 menos 0 vai dar 3. 2 menos 2 vai dar 0. Tenho 30. Vou ter que dividir também mais um pedacinho, que é para poder dividir por 100. Então, vou lá colocar o 0 aqui, vou colocar o 3. 3 vezes 100, 300. Que vai agora dar o quê? 0, 0, 0. Quando eu tiver com o resto 0, é que a conta acabou. Então, ficou o quê? 1 inteiro e 23 centésimos. Ou 1,23. Essa nomenclatura vocês vão ver aí na nossa próxima aula. Tá certo? Então, dá 1,23, tá? E a nossa letra D, certo? A gente vai usar o nosso artifício, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Por exemplo, toda vez que a gente for dividir um número por 10, por 100
ou por 1000, a gente pode usar esse artifício para não precisar, certo, tá dividindo igual a gente dividiu aqui. A gente pode fazer assim, ó. Eu tenho 7 por 100, não é isso? Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai pegar esse número que é dividido por 10, 100 mil, cada zero representa uma casa que a gente vai da nossa direita para a esquerda, tá certo? Representar estas casas. Então, assim, cada casa decimal é um zero. Então, no caso aqui, nós temos 3 casas que a gente vai pular, até colocar a vírgula. Então, vamos lá. Nós temos o 7, né? Que é a nossa cobaia. Nós vamos pular 3 casas. Então, a primeira casa é o próprio 7, não é isso? A segunda casa não tem ninguém. Se não tem ninguém, a gente coloca o 0. A nossa terceira casa também não tem ninguém. Se não tem ninguém, eu coloco 0. Não é isso? Então, já pulamos 1, 2, 3 casas. Porque nós temos 1, 2, 3 zeros. Se acabou aqui, a gente coloca a vírgula. Tem a parte inteira? Não, né? Então, nós vamos colocar o 0. Então, aqui vai ser 0,007. Ah, professor, será que dá para fazer nos outros? Vamos ver agora aqui, ó. Vamos ver na letra C, ó. Temos 123. Nós temos 2 zeros, então nós vamos pular 2 casas da direita para a esquerda. Vamos lá? Então, a primeira casa é o 3, a segunda casa é o 2. Na próxima, nós vamos ter que colocar o quê? A vírgula. Então, só colocou a vírgula. 1,23. Viram aí como fica mais fácil? Então, toda vez que eu tiver 10, 100, 1000, nós vamos utilizar essa técnica. Colocamos o número e nós vamos da direita para a esquerda, contabilizando o número de zeros que tem cada número. Se tiver 100, tem 2 zeros, são 2 casas. 1000, 3 casas. 10, 1 casa. E assim sucessivamente, para a gente encontrar o nosso valor. Tá certo? E agora a gente vai para o quadro aqui, conferir nossas respostas, não é isso? Então vamos lá. Dada a fração, diga que número decimal ele representa. Então aqui, ó, 4,5, né, a letra A, não é isso? 0,869, 1,23 e no final 0,007. Certinho? Tranquilo? Transforme as frações em números decimais. Aqui a gente já vai dividir elas diretamente. Nós temos que dividir. Então, nós vamos para o quadro dividir as frações rapidamente aí, para a gente poder encontrar as respostas, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 questões e as outras eu vou deixar vocês para casa, para vocês tentarem em casa, tá certo? Então, vamos lá. A letra A, ela diz que é 8/5. Então, como é que eu falei para vocês? Nós dividimos o numerador pelo denominador. Agora nós temos aqui. Então, vamos lá. 8 é maior que 5? Sim, não é isso? Então, o que acontece? Como ele é maior que 5, então eu vou colocar 1, né? Porque 1 vezes 5 é 5. Menos 8 menos 5 vai dar 3. Toda vez a gente terminava a nossa conta aqui. Só que agora a gente não termina mais. A gente vai ter agora a parte que é não inteira. Que é o quê? Nós vamos dividir essa parte aqui em números a mais para poder conseguir entregar para eles aqui. Nós vamos dividir em outros pedaços iguais. Então, a gente coloca a vírgula para dividir, que é a parte não inteira, e aí a gente acrescenta um 0 para poder agora dividir por 5. Então, 30 dividido por 5 vai ser 6. Então, no caso aqui, vai ser 1,6. Tá certo? Nosso próximo exemplo. 3/5. Vamos lá fazer também a mesma coisa. Ó. Temos o 3 dividido pelo número 5. Então, bora lá. Agora, nós temos o 3 é menor que 5. Se ele é menor que 5, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar o 0, né? Porque não tem parte inteira, nós vamos ter que dividir ele mais ainda. Acrescentar o 0 lá e a nossa vírgula. 30 dividido por 5 vai dar 6, porque 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30 vai dar 0. Vocês estão vendo aí que tem que usar muita tabuada, não é isso? Então, vamos usar a tabuada aí para fazer. Então, dá 0,6. Viram aí? Fiz as 2 primeiras questões, tá certo? Que vai dar 1,6 e 0,6. As outras 2 questões ficam para casa para vocês treinarem aí, tá certo? E terminamos hoje mais uma aula. Até a próxima. Tchau!
Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou o professor JJ, né? E hoje a gente vai falar sobre uma temática que eu também particularmente, acredito que vocês também vão gostar, um gênero textual belíssimo. Sabe qual é? Bom, vamos lá então, vamos ver. Eu não vou dizer, mas eu quero que vocês descubram, ok? Olha só como é que está saindo aí. Tá vendo essas cortininhas? O que aparece? Imagina o que aparece assim de gênero textual quando você abre cortina. O que seria? Ah, professor, é um filme? É um cinema? Vamos lá? Exatamente, gente. Texto teatral. Isso é o que a gente vai falar hoje. E tem muitas novidades. Então, pega o seu caderno, anota aí. Aquela dica de sempre. Perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor ou sua professora para que você possa assistir, porque os gêneros textuais que a gente discute, eles são sequenciados, ok? Então, se você perder uma aula, provavelmente, quando você assistir a outra, você não vai entender completamente o conteúdo daquela aula, tudo bem? Então, é isso que a gente está pedindo. Perdeu a aula, né, por algum motivo, faltou a internet, está no período de chuva aí, né, de repente a falta de energia, então você vai lá, pede lá o link seu professor, tudo bem? Vamos lá então. Tá vendo aí? Texto teatral. Olha lá as máscarazinhas que significa interpretação, né? Arte cênica. Vamos ver a nossa habilidade? E vai lá as cortininhas. Vamos lá ver a nossa habilidade. Ler e compreender. Eu destaquei, fiz questão de destacar aqui, ler e compreender, porque tem muita gente que lê, mas não compreende. Então, isso não é o que a gente quer. O que a gente quer é que você leia e você compreenda, tenha condições de discutir o que você leu. Tá? Então, ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. No nosso caso aqui, gênero textual, né? Texto teatral. E aí, eu trouxe uma coisinha bem bacana, claro que é a nossa leitura, né? Por isso que eu estou convidando aí. Vamos viajar através da leitura? Gente, quando a gente lê, a gente viaja, a gente imagina, a gente sonha, tá? E a leitura abre a nossa mente, ela faz com que a gente conheça outros locais sem nem sair de casa. A leitura faz com que a gente se aproprie de coisas que a gente nem imagina, que a gente conheça coisas que a gente nunca imaginou, tá? Então, vamos ver a nossa leiturinha de hoje? Olha só. Tema, tintim por tintim, tá? Como é assim, tintim por tintim, é de Sônia Junqueira, que é uma grande escritora. Então, vamos lá. Vai acompanhando comigo. Você está aí em casa, tá ok? E vai acompanhando comigo. Então, vamos lá. Comigo é assim. Eu aprendo tudo, tintim por tintim. Isso, já notou que é uma poesia com rima, né? Se é para medir, corro e meço. Se é para pedir, chego e peço. Se é para pensar, sento e penso. Se é para cansar, eu me canso. Mas se é para amansar, não sou boba, não amanso. Se é para balançar, eu balanço. Se é para alcançar, eu alcanço. Mas na hora de dançar, não adianta, eu não danço. Se é para eu amassar, eu amasso. Se é para passar, pego e passo. Mas na hora de assar, aí complica e eu não asso. Esse poema, esse texto, está no livro que muitos de vocês têm, chamado Ler, né, para ler e reler, que está lá na página 83, tá certo? Então, se você quiser depois reler novamente, eu vou deixar ele na tela um instantinho aí, mas se você quiser ler novamente, você pega o seu livro, certo? E vai fazer lá a leitura, já pelo seu livro, está lá na página 83, ok? Título, como é assim, tintim por tintim, ok? É um poema, ok? Um poema bem bonito, e é um poema que fala sobre
algo que você quer fazer que tem que ser daquela forma. Igual sua mãe, quando a sua mãe pede para você fazer alguma coisa, ela diz assim, eu quero daquele jeito, tem que ser daquele jeito, certo? Então, tintim por tintim, tudo bem? E aí eu vou convidar vocês para quê? Sejam bem-vindos, gente. Bem-vindos aonde? Hoje a nossa aula é sobre teatro. Então, sejam bem-vindos ao nosso teatro, ok? No final das contas, você vai dizer, porque a gente vai aqui, vai levando, vai aqui estudando, ok? Vai transmitindo como se fosse um teatro, uma encenação, tá bom? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso teatro de hoje. Vamos ver, então? E aí vem a pergunta. O que você está vendo nessa imagem e naquela outra imagem? Será que dá? A minha pergunta é, dá para você perceber aonde é esse local? Você diz, claro que é um teatro, né? É um teatro. Mas em que local? Detalhe, fica aqui em Teresina. Fica aqui em Teresina. São os 2 maiores teatros que nós temos aqui em Teresina. Quais são eles? E aí, já descobriu? Um fica na região sudeste, o outro fica no centro. Gente, aqui, ó, essa imagem 1 está se referindo a uma encenação, certo? Que está sendo feita, foi realizada um teatro ali da Praça Pedro II, Teatro 4 de Setembro. E aqui é outra encenação feita no Teatro João Paulo II, na região do Grande Liceu. Está certo? Exatamente. São considerados 2 grandes teatros, ok, aqui da nossa cidade. E do Piauí, claro, né? Então, aqui você tem imagem 1, você tem imagem 2. Aqui você tem, né, as pessoas, os atores encenando, eles estão caracterizados. Ali você já tem as pessoas e do outro lado você tem a encenação. Tudo bem? Vamos para frente, então. E a cortininha vai. Olha só. Primeiro de tudo, o que é um teatro? Você já imaginou? A gente nunca para pensar nesses detalhes, né, gente? O que é um teatro? A gente vai no teatro, mas a gente nunca se pergunta o que é um teatro. Gente, um teatro é um conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, certo? Mas também é um edifício onde são apresentadas essas peças, como eu falei aqui do Teatro 4 de Setembro e do Teatro João Paulo II. É um espaço físico, ok? Um local onde são apresentadas essas peças dramáticas. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Então, olha só. Vamos imaginar aqui. Muitos de vocês aí já devem ter lido a história do Pequeno Príncipe, ou da Branca de Neve, ou da Cinderela. Mas vocês sabiam que essas histórias que você lê no livro, elas são encenadas num teatro? Como é que elas são encenadas? Bom, a diferença é que elas não estão no livro, mas elas têm um enredo, ela tem os personagens. Lá você vai ter a oportunidade de ver os personagens caracterizados, eles falando, eles interpretando, ok? Então, claro que no teatro tem diferença para um texto escrito, a gente vai já ver isso aqui, ok? Bom, e aí vem aquela questão que eu falei, né, essas diferenças. O texto teatral se assemelha ao narrativo quanto às características, ou seja, é semelhante a um texto que você encontra, um texto do Pequeno Príncipe, um texto da Branca de Neve, um texto da Cinderela, um texto da Malévola, ok? Uma vez que o mesmo se constitui de fatos, ou seja, há uma história, há um fato ali a ser contado. O enredo, né, ou seja, fatos, tem os personagens e a história. O enredo representado, né, que é como se desenrola, que sempre ocorre em um determinado lugar, dispostos em uma sequência linear representada pela introdução ou apresentação, complicação, clímax e desfecho. Ora, uma das diferenças básicas do texto teatral para o texto escrito é que, geralmente, no texto escrito tem um narrador. No texto teatral, geralmente não tem, ok? Não tem um narrador, tem os personagens, mas não tem um narrador. Tudo bem? Mas é como se a gente estivesse dando vida
A gente está dando vida através do teatro a esses personagens que aparecem lá no Pequeno Príncipe, na Branca de Neve, na Malévola, na Cinderela, né? E etc. Tudo bem? Bom. Esqueci de falar. Olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, você está vendo aqui, ó, isso aqui é o grupo Harém de Teatro. É um dos maiores grupos teatrais aqui do Piauí, certo? Eles, há pouco tempo, algum tempo aí, para mim é pouco tempo, encenaram uma peça que foi um maior sucesso, chamada Raimunda Pinto, Sim Senhor. Tudo bem? Bora para frente. Olha só. Se você pensar no gênero textual teatro, a gente tem que pensar também que a história, a história que a gente vê nos livros, no teatro, ela é retratada pelos atores. Por meio de quê? De um diálogo. Então, para você montar uma peça, inicialmente você tem que ter toda uma estrutura, você tem que saber o que é a peça, quem são os personagens, quem pode interpretar tal personagem, etc. Uma das coisas que a gente, aqui em Teresina, a gente tem muita tradição, sabe qual é? É as encenações, né, as peças teatrais da Paixão de Jesus Cristo, que é feita em Floriano, que é feita aqui em Teresina. E aqui no Nordeste, nós temos a grande tradição da grande encenação da Paixão de Jesus Cristo, que é aonde? Lá em Pernambuco, certo? Aquele grande centro lá cultural que reúne aqueles grandes atores para interpretar a Paixão e Morte de Jesus Cristo. Então, certo? É isso que eu disse. A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o objetivo maior pauta-se por promover uma efetiva interação com o público espectador, onde a razão e a emoção se fundem a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento. Ou seja, você tem teatros, peças teatrais que são dramáticas, que elas são suspense, que elas são comédia, que elas são sátira, que elas têm humor, ok? Isso vai depender muito de qual gênero você quer assistir. Eu, por exemplo, gosto muito de peças teatrais que são sátiras e parte para o humor. Não quer dizer que eu não gosto de drama, tá? Mas eu prefiro mais aquelas que têm humor, porque você ri muito. Então, aqui em Teresina, por exemplo, você tem algumas peças que Raimunda Pinto Sim Senhor, por exemplo, é uma peça humorística, mas é uma peça também que retrata uma situação real, ok? De personagens aqui do Nordeste. Tudo bem? Bom, e aí vem o que a gente chama, dentro do gênero textual teatro, praticando linguagens. Olha para cá. O que você está vendo aí? Personagens de uma grande história que se tornou filme, certo? E nós temos várias versões, diversas versões, desde a mais tradicional até a mais moderna, que é o quê? O Mágico de Oz, ok? Então aqui você tem o Homem de Lata, você tem o Leão, você tem o Homem Feito de Palha, e você tem o quê? A Dorothy, né? Certo? Mas assim, no caminho da Alice. Só que aqui também é fantasia, tá bom? Então, se você olhar para cá, no caso aqui a gente vai praticar um pouco dessa linguagem, a primeira coisa que a gente faz, a pergunta é: quantos personagens estão aparecendo no palco nesta peça? Vamos contar? Conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 personagens que estão aparecendo aí. Significa dizer que eles são os únicos? Não. Né? Por quê? Porque numa peça teatral há momentos em que outros personagens entram de acordo com o seu tempo. Ok? Não é tudo assim de uma hora para outra, não. Outra pergunta. Quem são os personagens representados nesta encenação? Então, eu vou falar alguns. Por exemplo, aqui você tem o Homem de Lata, tá? Você tem o Palhaço, você tem a Dorothy. Então, são personagens do Mágico de Oz, ok? Então, se a gente fosse descrever como é que ele seria, Homem de Lata, né? Ele é um homem que precisa, tipicamente, de óleo para poder estar se movendo. Isso eu estou falando dentro da fantasia, dentro da história. Gente.
porque ele é de lata. Então ele precisa ser colocado óleo nas engrenagens, senão ele não anda. Você tem, por exemplo, a Dorothy, essa menina curiosa. Você tem o homem de palha que, de repente, não pode ficar próximo de fogo. Se tirar alguma coisa dele, ele pode se desmontar, se desmanchar. Então, isso é fantasia, mas é uma história que virou filme e virou teatro, que está nos livros também. Outra pergunta, de qual personagem você mais gostou? Por quê? Eu gosto muito do Homem de Lata. Eu, particularmente, gosto muito do Homem de Lata. Porque ele é desengonçado, né? E eu também sou. Ele é um pouquinho, assim, desajeitado, às vezes eu também sou. Mas ele é estritamente uma pessoa simples, dedicada, humilde. Ok? A outra, você conhece a história de O Mágico de Oz? Aposto que sim, né, gente? Se não conhecer, a minha dica é, vá na internet, vá lá no YouTube, procura saber. Mas eu acredito que boa parte de vocês já devam conhecer, se não todos. Tudo bem? Bom, vamos ver então, se a gente perguntar, fosse conceituar, se eu perguntasse aqui, eu queria que vocês aí do 5º ano me conceituassem o que é um texto teatral, né? E o que seria um texto teatral? É sempre rico, uma das características dele, né? É sempre rico em palavras, em expressões que dão emoção e expressividade às falas. Então, gente, quando a gente vai a um teatro, você vê os atores se expressando, certo? Aí você diz assim, será que o teatro é uma mesma novela? Se a gente for pensar, há muita coisa parecida. A diferença aqui, na novela, você tem um aceleramento, ou seja, é muito mais dinâmico. No teatro, não, você tem um dinamismo, mas não é tanto. Existe mais aquele glamour, né, que a gente chama, aquela coisa muito mais tradicional. Então, o teatro, nos atores, sempre há uma riqueza muito grande de palavras, porque eles falam de uma forma para cativar a plateia, para ter essa sintonia com a plateia. Tudo bem? Vamos lá. Características de um texto teatral, ok? Características de um texto teatral. Vamos lá. Geralmente não há narrador, falei lá no início. Os elementos e momentos da narrativa são situação inicial, o conflito, o clímax, né? Aquele momento em que você tem todo aquele auge, e o desfecho, ou seja, o final. O discurso sempre é direto, né? Porque as falas são dos personagens, eles falam diretamente uns com os outros, possui rubricas, indicações de como se deve falar, gestos, ações, etc. A rubrica, gente, quando você vai fazer um texto teatral, por exemplo, os atores de novela, quando eles recebem o roteiro, as falas, geralmente vem as rubricas. O que é a rubrica? Vem entre parênteses, vem dizendo assim, cara de triste, cara de alegre, assustado. Isso são as rubricas, ou seja, está dizendo ali como é que ele deve se comportar, quais são as expressões que ele deve manifestar. Ok? Indicações de cenários, objetos, adereços, etc. Personagens caracterizados pela forma de agir, né, de falar, claro. Pode haver semelhanças entre prosa, verso, entre linguagens formal e informal e expressões peculiares, ou seja, gírias. No teatro, no texto, geralmente, um texto formal, tradicional, você não encontra gírias. No teatro você já encontra, tá? Porque dependendo de como vai ser encenado, há possibilidade de ter gírias. Então você pode dizer, beleza, né? Tchau. E aí, rapaz, como é que está? Tudo bem? Está tudo jóia? Então, há isso também, ok? Bom, e aí, se a gente fosse pensar, né, na organização das ideias, naquilo que nós estudamos hoje, ok? Seria mais ou menos dessa forma. Agora acompanha comigo, porque esse roteiro aqui é extremamente importante para você poder entender, tá? Lembrando que o nosso gênero textual de hoje é texto teatral. Então vamos lá. Organizando o que estudamos. Primeiro, texto teatral, ok? O texto teatral é um texto para encenação de uma história. Essa história ela pode ser uma história de fantasia, pode ser uma história baseada em fatos reais, mas é uma história. Geralmente, as pessoas que escrevem para teatro, eles fazem muito histórias fictícias, né? Por
Por exemplo, a gente tem história baseada em contos de fadas, ok? História do Pequeno Príncipe, história da Branca de Neve, história da Malévola, história da Cinderela, dos Três Porquinhos. Então você tem teatro dessa forma, são mais teatros infantis. E você tem teatros para adultos, ok? Então, texto que é usado para a encenação de uma história. Então vamos pegar um exemplo bem prático. O ano passado, quando ainda não tinha Covid, eu propus para os meus alunos fazer uma peça teatral, ok, da Branca de Neve. E aí a primeira confusão que deu foi o seguinte: quem é que vai fazer a Branca de Neve? Quem é que vai fazer os anões? Né? Aí ninguém queria ser anão, porque ninguém queria ser baixinho. Né? Ah, não vou ser anão, não. E aí quem queria ser a bruxa? Certo? Então, quando você vai elaborar isso, você tem que ter um certo critério para que você possa definir as pessoas e essas pessoas possam, chamadas de atores, possam fazer a coisa certa. Não dá para você, por exemplo, escolher alguém para fazer um personagem, sendo que ele não tem as devidas características, né, as qualidades para fazer aquele personagem. Ok? Então, o texto teatral, ele tem um enredo, ele tem uma história que vai ser contada para um público que está ali presente. E esse público, ele geralmente se encanta, ele se fascina com o que ele está vendo. É como se ele estivesse vendo a história ali ao vivo, sendo contada. Ok? É diferente quando você lê num livro. Ali ele está vendo a história sendo retratada, a história sendo contada. Beleza? Bom, depois do texto, que é o texto teatral, que é um texto para encenação de uma história, a gente tem qual é a intenção desse texto teatral. Registrar como deve ser encenada ou representada uma história. Aquilo que eu falei, ou seja, quando você pensa em fazer um texto teatral, a primeira coisa é um registro, você está ali registrando aquela história, ok? É uma linguagem, no caso da linguagem de construção, é um texto escrito com falas de personagens e cenários. Olha, geralmente, quando você está lendo a história da Branca de Neve, aí você está lendo lá e de repente aparece um travessão. Ela é uma fala. Ou é a Branca de Neve falando, ou são os anões falando, né? Ou é o Atixim lá falando, ou é a bruxa falando. Então ali você tem um travessão. No caso aqui do teatro, os personagens, não há necessidade de você ter travessão, porque não é no livro. A história está sendo retratada ali ao vivo. Então, cada personagem tem um momento certo dele falar. É por isso que, quando eles recebem o roteiro, as chamadas falas, aquele roteiro pertence àquele personagem. Mas aquele personagem ali, aquele ator, ele depende da outra pessoa. E se a outra pessoa erra, provavelmente ele também vai errar. Né? E aí vai acabar indo lá para o antigo video show, né? Erro de gravação. Bom, público-alvo, quem são? Pessoas interessadas em textos teatrais. Gente, olha, vamos ser francos. Teatro, pouca gente gosta, mas a gente ainda tem um público muito grande, né, aqui no Brasil. Aqui no Piauí não é tanto. Aqui no Piauí você tem ainda um público que ainda não deu o devido valor ao teatro. Mas no sul, sudeste, né, você tem muita gente que vai ainda a um teatro para ver uma boa peça de teatro sendo encenada por grandes atores. Aqui no Teatro João Paulo II, ali na região do Disseu, geralmente as pessoas vão quando é show de humor, que não deixa de ser um teatro, mas é um monólogo, né? Uma pessoa ali que está retratando histórias engraçadas para um público que vai exatamente para rir, né? Como a Maria Jucá, o Disseu Andrade. Então, agora, existe no teatro, por exemplo, 4 de setembro, que é mais tradicional, existem apresentações teatrais, e há algum tempo, no passado, sempre existiu isso, mas aqui, no Teatro João Paulo, no Teatro 4 de setembro, era tradição as pessoas irem ao final de semana, principalmente o pessoal de classe média alta, né, o povo que morava, sobretudo, aqui no centro,
todo final de semana iam para assistir uma peça teatral. E aqui não existiu só um teatro, tá? O Teatro 4 de Setembro é o mais tradicional e o mais antigo, mas não existiu só ele, ok? É porque muitos já foram destruídos, já se acabaram com o tempo. Por quê? Porque não tinha público. Um teatro sem público, ele não sobrevive. O teatro aqui, 4 de setembro, ele sobrevive porque ele é mantido por recurso do governo, ok? Mas não é mais como era antigamente, na década de 30, 40, 50 até 80. Né? A partir da década de 90, com o advento da internet e da tecnologia, né, as peças de teatro começaram a se decair, ou seja, a entrar em decadência. Né? Até porque, se a gente quiser assistir um teatro, a gente vai, abre lá, baixa lá no YouTube e vai assistir. Mas não é a mesma coisa, né? De você ir no teatro, tem todo aquele glamour, aquela coisa, você está ali vendo, olhando os personagens, às vezes os personagens interagindo com a gente, né? Ali, de certa forma, conversando com a gente, aqueles personagens caracterizados. É muito bonito você assistir, por exemplo, uma apresentação da Branca de Neve e os Sete Anões, todos eles caracterizados, ali vivenciando aquele momento. É muito bom, gente. É diferente de você estar vendo numa máquina, é diferente de você estar vendo num filme, certo? Mas, infelizmente, esse gênero textual, teatro, a gente estuda, mas o teatro mesmo, ele já está quase em decadência aqui, no Piauí. Mas, repito, tem ainda um público que ainda, dá muita importância ao teatro. Tudo bem? Bom, tá, isso aqui é um resumo do que a gente fez hoje, né? Só lembrando que no caso do teatro em si, a gente não pode esquecer essas características aqui, ó. Geralmente não há narrador, são elementos em momento da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, ou seja, você tem de narrativa, você tem uma situação inicial, você tem um conflito, você tem um clímax e você tem um desfecho. Ok? Bom, e agora nós vamos o quê? Para o nosso desafio de casa. Esse desafio de hoje também vocês vão encontrar lá no livro de vocês, só que tem um detalhe. Ele está lá no livro, né, o livro didático de vocês, que é o ápice lá do 5º ano. O que você vai fazer? Agora eu vou pedir que você já pegue seu livro aí, o livro ápice, tá bom? Se não tiver aí, você dá aí uns 30 segundos, um minutinho para você ir pegar, tá bom? Enquanto eu falo, você vai pegar. Então, você vai pegar seu livro, ok? Você vai localizar a página 250, localizei a página 250, tudo bem? Do seu livro de português. E aí, você vai responder as questões 1 a 7, ok? 1 a 7, tudo bem? Então, lê o texto que se inicia na página 250. O texto, ele se inicia na página 250, mas ele não termina na 250. Você vai ler o texto inteiro. É um texto de teatro, é uma narrativa sobre um rei, que eu não vou dizer aqui, vocês vão ler. E aí você vai responder as questões do 1 e 7, que está lá na página 254 e 255. Ok? As duas páginas. Questão 1, que está lá na página 254, e as outras que estão lá na página 255. Então, gente, a gente encerra aqui nossa aula, tudo bem? Pegue lá o material de vocês, coloca lá no móvel para o seu professor corrigir, e na próxima aula a gente se vê, ok? Lembrando que na próxima aula a gente vai continuar falando sobre teatro, tudo bem? Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Olha aí, mais uma vez aqui para a aula de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou o professor JJ e vocês vão me acompanhar aí durante esse período que a gente vai comentar sobre um gênero textual que a gente comentou na aula passada. A gente vai continuar hoje, tudo bem? Mas aí é aquilo que eu sempre digo. Organiza seu material, pega seus livros de português do 5º ano, coloca aí do lado, o seu caderno, seu lápis, sua caneta para você fazer suas anotações, ok? Durante o decorrer da aula, porque eu vou pedir para vocês fazerem isso. Tudo bem? No final da aula a gente tem o nosso desafio.
Mas hoje, dando continuidade à nossa aula passada, que a gente falou sobre o quê? Gênero textual. Qual foi? Olha a cortininha aparecendo aí, como na primeira aula, a gente continuando, texto teatral. Ok? Texto teatral. E hoje, gente, eu trouxe uma novidade, mas eu queria perguntar primeiro para vocês. Vocês já assistiram um filme chamado Alto da Compadecida? Aposto que já, né? Bem engraçado. Mas sabe quem é o autor? Quem escreveu o livro? Porque o Alto da Compadecida é um filme baseado integralmente num livro de um autor, de um escritor famosíssimo e nordestino. Aposto como alguém já descobriu, né? Ariano Suassuna, exatamente. Pois exatamente essa é a novidade que eu trouxe para vocês hoje. Mas antes, vamos ver a nossa habilidade? Olha só. A nossa habilidade de hoje, ela tem muito a ver com a questão desse mundo imaginário que a gente faz quando a gente lê, quando a gente vai no teatro, quando a gente assiste uma peça teatral, né? Então, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento. Quem que não gosta de ouvir uma boa história? Quem não gosta de ouvir alguém contar uma boa história? Eu, pessoalmente, amo, né? Ouvi a minha mãe, até hoje eu ouço minha mãe contar histórias, né? Às vezes eu vou para lá, como hoje mesmo eu vou, só para ouvir as histórias dela, ela me contar, assim como eu gostava de ouvir da minha avó, ok? Agora, muitas histórias, elas se tornaram filmes, e muitas histórias também se tornaram peças teatrais, que é o nosso gênero textual de hoje, ok? Então vamos lá para a nossa leitura? Olha só. Como eu disse para vocês, a nossa leitura hoje, ela está relacionada com dois personagens principais que são retratados lá no filme e na peça teatral O Alto da Compadecida. Só um lembrete. Ariano Suassuna, quando escreveu O Alto da Compadecida, ele escreveu inicialmente para se transformar numa peça de teatro. Posteriormente, depois, se transformou num filme, ok? E esse aí, ó, você tem os dois personagens aqui, ó, que é o Chicó e o João Grilo, que são os dois principais personagens da peça teatral de Ariano Suassuna, que se tornou filme, né, O Alto da Compadecida. E do lado ali você tem o Ariano Suassuna, o grande Ariano Suassuna, que nos deixou, né, em 23 de julho de 2014, com 87 anos. Ariano Suassuna sempre dizia que ele não ia morrer, ok? Que ele ia viver para a posteridade, mas acabou nos deixando com 87 anos. Mas ainda hoje, você encontra histórias dele contando aí. Eu vou aproveitar para contar uma dele, de Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, ele é filho de um ex-governador da Paraíba, tá? Então, ele é filho de uma família de políticos. E diz uma vez que o governador, que era pai dele, foi convidado para ir inaugurar um hospital psiquiátrico, um hospital para doido naquela época, chamava para doido, ok? Estava em construção esse hospital. E o pessoal, né, era os doidos lá, que estavam internados, eles é que faziam, ajudavam. E aí foi o governador, foi o secretário, foi um monte de autoridade. Quando chegou lá, tá, o governador notou que tinha um dos internos, né, dos doidos, estava lá, num local assim, e que estava com o carrinho de mão, virado de cabeça para baixo. Ele não estava segurando o carrinho de mão como se tivesse para botar. Ele estava segurando o carrinho de mão de cabeça para baixo, né? Aí o governador ficou curioso. Aí começou, né, perguntar, mas por que ele está com o carrinho daquele jeito, se todos os outros estão com o carrinho de uma forma diferente? Aí ele foi lá perguntar, né, para esse doido. Aí chegou lá, encostou nele assim, como não quer nada, e disse assim: ei, me diga uma coisa, o senhor não percebeu nada, não? Tem alguma coisa errada com o seu carrinho. Aí ele disse: por quê? Não, porque o seu carrinho está de cabeça para baixo. Ele disse: não, doutor, eu sei, mas é porque se eu colocar do jeito certo, eles botam pedra dentro para me carregar. Entendeu? Então, isso é uma história que Ariano Suassuna conta, como outras que tem, inúmeras que tem.
Por quê? Porque Ariano Suassuna, gente, era uma pessoa, um escritor que escrevia histórias para a imaginação das pessoas. E é o grande patrono da cultura brasileira, e sobretudo da cultura piauiense. Quem lê muita literatura de cordel sabe disso. Então vamos lá? Eu trouxe uma parte, né, um trecho da peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que também é do filme, para a gente poder fazer um diálogo aqui. Então vamos imaginar. Eu vou ser o padre, vocês escolhem alguém aí para ser o João Grilo, né? Aposto que alguém já está pensando em ser o João Grilo e o Chicó. E vamos pensar, o João Grilo e o Chicó, quem era o esperto? Quem era aquele que arranjava ali determinada situação para sair de situações de encrenca? Quem era? O Chicó ou o João Grilo? Vai pensando aí. Então vamos lá, olha só. A história do Alto da Compadecida começa a partir daqui. Então olha só. João Grilo, Padre João, ele chega lá gritando na igreja. Aí o padre, aparecendo na igreja, que gritaria é essa? Ao Chicó. Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor Bezerra. Né? Morreu um cachorro lá na redondeza e o dono estava trazendo o cachorro para o padre benzer, porque o cachorro deveria ser enterrado igual um ser humano, quando vem a óbito. Aí o padre, para eu benzer ao Chicó? Sim. Aí o padre, com desprezo, um cachorro? Esse aqui, com desprezo, é o que a gente chama de rubrica. Tá dizendo aqui, o padre com desprezo. Um cachorro? Certo? Sim. Ok? Sim. Então, essas partes que aparecem do lado é o que a gente chama de rubrica. Aí vem o padre. Que maluquice, que besteira. João Grilo, cansei de dizer a ele que o senhor benzia. Benze porque benze. Vim com ele. Aí o padre, não benze de jeito nenhum. Aí o Chicó, mas padre, não vejo nada de mal em se benzer um bicho. Aí o João Grilo, no dia em que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu. O Major Antônio Moraes era um coronel muito poderoso da região, da cidade, tá? Então, era aquele tipo de coronel que não se podia negar nada para ele, porque senão ele acabava mandando matar alguém. Aí o padre, motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze, cachorro é que eu nunca ouvi falar, tá? Continuando a história, olha só. Chicó, eu acho o cachorro uma coisa muito melhor do que motor. Aí o padre, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo o cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso. Mas benzer cachorro? Aí o João Grilo, o esperto. Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é o motor do Major Antônio Moraes, e outra é benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. Olha só o padre quando ouviu isso. O padre, mão em concha no ouvido, né? Como? O padre já ficou desconfiado, porque ouviu falar o nome do Major, né? Do Major lá, Antônio Moraes. Aí o João Grilo, eu disse que uma coisa era o motor e outra era o cachorro do Major Antônio Moraes. O João Grilo falou isso de propósito, gente, porque sabia que o padre iria mudar de opinião em relação a benzer o cachorro. Aí continuando, olha só. Padre, e o dono do cachorro de que vocês estão falando é Antônio Moraes? João Grilo, eu não queria vir com medo de que o senhor se zangasse, mas o major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer, mas disse a Chicó, o padre vai se zangar, Chicó. Aí o padre, isso aqui é a rubrica, o padre desfazendo-se em sorriso. Aí o padre começou a rir. Zangar nada, João. Quem é um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro, certo? Aí olha só. Quando você pensa nessa história do João Grilo, do Chicó e do padre, porque o Alto da Compadecida começa tudo a partir daí, tá? Com essa história de benzer o cachorro. O cachorro morreu e alguém vai levar lá o cachorro, né, que era o cachorro do João Grilo, para benzer. Só que ele disse que o cachorro era do Major Antônio Moraes, que era o homem mais poderoso da região. Aí o padre, quando ouviu falar do Major, já ficou logo, né? Lá com o rabinho entre as pernas, já disse logo, mas quem sou eu? Eu vou ter que benzer mesmo, tá? Então vamos lá, vamos interpretar esse diálogo que a gente fez agora.
Como se inicia a história? Tá? Como é que se inicia a história? Aí você vai pensar, a história se inicia com o João Grilo trazendo um cachorro para ser benzido pelo padre. O cachorro faleceu e teria que ser feito lá uma missa, uma benzenção para ele, né? Isso é o que a gente chama no interior daqui. 2. Quem são os personagens da história? Nós temos o Chicó, nós temos o João Grilo e nós temos o padre. Ok? 3. Qual o argumento usado por João Grilo para convencer o padre a benzer o cachorro? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Qual foi o argumento? Olha só como ele é esperto, tá? Olha só como é que ele é esperto. Ó, o João Grilo. Eu não queria vir com medo de que o senhor se zangasse, mas o major é rico e poderoso, e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas disse a Chicó, o padre vai se zangar. Ele citou o nome do major, né, lá do major, que é estritamente poderoso, e quando o padre ouviu o nome major, ficou todo já mansinho e acabou benzendo o cachorro. Ok? E vem a última pergunta, olha só. Por que o padre resolveu benzer o cachorro? Porque ele ficou com receio. Ele ficou com receio do major, que era o mais poderoso da região. Certo? Só que o cachorro não era do major, era do João Grilo. Ele usou esse argumento para convencer o padre. Bom, gente, e aí nós estamos falando de gênero textual, texto teatral. Ok? Na última aula, aliás, na última aula que a gente teve, a gente falou que uma das diferenças do texto teatral é que ele geralmente não tem narrador. Mas ele tem um enredo, ele tem um início, ele tem um clímax, ele tem um final. Então, o gênero texto teatral é uma forma de representação cênica, então é uma encenação, de uma determinada situação. Lembra que eu falei que existem algumas histórias escritas que se transformaram em peças teatrais e depois se transformaram em filme? Então, Branca de Neve, O Pequeno Príncipe, Malévola, Cinderela, Os Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão. Então, são histórias que a gente já tem aí, que estão nos livros e viraram peça teatral. Ok? Continuando aí, ó. Olha. Se a gente for pensar quais são as características de um texto teatral, a gente vai chegar aqui, ó. O texto teatral é um texto que apresenta, na maioria das vezes, o discurso direto, tá? Direto. Então, você tem personagens falando diretamente, dialogando um com o outro. E serve para o elenco de um espetáculo teatral ter como base e saber de todas as ações que acontecerão. Na maioria dos casos, o texto dramático não apresenta um narrador. É como eu falei. O texto teatral, geralmente, ele não tem narrador. Mas vamos lá. Em meio ao desenrolar, você tem teatro na escola, você tem teatro ao ar livre, você tem teatro no local, mesmo, no teatro físico, você tem teatro em casa. Né? Vocês aí, provavelmente muitos de vocês já são atores, né? Porque sabem interpretar diante da mãe e do pai quando vai pedir alguma coisa. Então já sabe a quem recorrer, então sabe fazer o que é aquele papel muito bem de ator ou atriz. Né? Em meio ao desenrolar do diálogo, cria-se uma situação conflituosa, caracterizada por uma oposição e uma luta de vontades entre os personagens. Ou seja, no diálogo você encontra as determinadas reações. Essas reações, elas são variáveis. Nesse diálogo pode ser de conflito, pode ser de emoção, pode ser de aventura, tá? Pode ser de tristeza, pode ser de alegria. Então, vários sentimentos aí que se misturam. Tudo bem? O teatro, gente, ele de certa forma, ele cria um condicionamento. Ou seja, o teatro condiciona a plateia, o leitor, né? Ou seja, a plateia que está ali, a criar uma expectativa em relação aos fatos presenciados ou lidos. Ou seja, digamos que você leu o livro da Branca de Neve. Aí, de repente, você sabe que aqui no teatro, 4 de setembro, vai ser apresentado, né? Estou só supondo, vai ser apresentada amanhã a peça teatral sobre
A Branca de Neve e os Sete Anões. Então você vai assistir. Se você já assistiu o filme, aliás, você já leu o livro, é lógico que você já vai ter noção de como é que vai ser a peça. Só que lá você está vivenciando, certo? Materialmente, você está vendo os personagens. Você está vendo o diálogo dos personagens. Então isso cria uma expectativa, você fica ali, né, deslumbreado, vendo aquelas encenações. Ok? Isso é um texto teatral. Bom, e agora? O que tem? Vamos lá? Gente, tem isso. O texto teatral representa uma história criada por um autor, ensinada por atores, contada para um público. 3 coisas. Primeiro, é uma história criada por um autor, encenada por atores, contada para um público. Ok? Por ser basicamente narrado por meio de diálogo, é chamado de texto dramático. Através de texto, todos os elementos que compõem uma peça teatral são determinados: lugar, tempo em que se passa as cenas ou história, características das personagens, etc. Ok? E aí vamos lá. Vamos pensar agora assim, da mesma forma, vamos continuar. Os autores, ao pensar, ou seja, os autores são aqueles que criam a peça teatral, que escrevem. Assim como tem o autor de novela, nós temos os autores de uma peça teatral. Então, os autores, ao pensarem ou criarem seus textos dramáticos, fundamentam-se em teorias, que refletem todo o momento histórico de uma sociedade. Então, é por imaginação, ele pensa em algo, ele é bastante criativo, então ele pensa em algo, num fato que aconteceu. Ok? E ele escreve isso e leva para um teatro. Ok? Uma teoria dramática influencia diretamente no desenvolvimento de diferentes gêneros teatrais. Bom, quando eu falo diferentes, é porque nós temos diversas, no caso são 3 aqui que a gente vai falar, mas são diversas formas de você fazer uma interpretação teatral. O gênero texto teatral surgiu lá no Ocidente, né, na Grécia Antiga, a partir dos ritos em honra ao deus Dionísio. No seu princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos, 3 gêneros básicos. Quais são eles? Vamos ver aí. Tragédia, comédia e sátira. Vamos ver o que é cada um? O que é a tragédia, o que é comédia, o que é sátira. Já dá para a gente ter uma ideia, mas vamos lá ver o que são isso aí. Vamos lá. Primeiro, a tragédia. Está lá, ó, interpretação. Tragédia sempre expõe tristeza, sempre expõe aquela coisa dramática, né, aquela coisa que dá muita emoção, etc. Então, vamos lá. As tragédias eram textos teatrais que apresentavam histórias trágicas e dramáticas derivadas das paixões humanas, as quais envolveriam personagens nobres e heróicas, deuses, semideuses e heróis mitológicos. Todas elas possuíam uma característica comum: tensão permanente e o final infeliz e trágico. Tá? Então, sempre uma tragédia, ela tem esses momentos conflituosos e sempre acaba, certo? Sempre num mal, numa história, né, infeliz, num final trágico, certo? Isso é uma tragédia. Quando a gente fala assim, aquilo foi uma tragédia, a gente fala sobre um acidente, sobre um desmoronamento, alguma coisa desse tipo. Bom, vamos ver o que é a comédia? Comédia. A comédia é o uso de humor nas artes cênicas. Também pode estar presente em um espetáculo, história ou até mesmo em um filme que recorre intensamente ao humor. De forma geral, comédia é o que é engraçado, é o que faz rir, tá? Então, comédia. O nome comédia vem de humor, né? Comédia, quando você vai assistir uma peça teatral comédia, você vai rir, tá? Então, por exemplo, o Almari Jucá, embora seja um monólogo que ele faz, como disse o Andrade também, mas quando você vai para rir. Mas como eu falei lá na última aula, a peça teatral Raimunda Pinto Sim Senhor é uma peça teatral que envolve diversos atores, ok? Que foi escrita pelo Grupo Arém de Teatro e que é uma comédia, que retrata a vida lá da Raimunda Pinto, né? De uma forma bem nordestina, ok? E por último nós temos a sátira. Sátira.
É um nome que não é muito comum, sobretudo para vocês aí, né? Sátira. O que é uma sátira? Tá? A sátira é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema. Tá? Então, sátira, ele pega um tema e cria uma espécie de ridicularização sobre isso. Ok? Esse tema está relacionado a indivíduos, organizações, estados, geralmente como forma de intervenção política, ou outra com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. O objetivo satírico refere-se ao autor da sátira. Então vamos pensar. Quais seriam os 3 tipos de gêneros que está dentro do gênero textual teatro? Você tem a tragédia, você tem a comédia e você tem a sátira, ok? Então, dentro desses 3 aí, você vai encontrar diversos elementos que formam o texto teatral. Então, vamos pensar aqui de forma bem prática. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é um texto trágico, é um teatro trágico, é uma comédia ou é uma sátira? Aposto que o mundo de vocês disseram comédia, né? Isso, é uma comédia. Então, olha só, quando a gente fala em comédia, como eu mostrei para vocês no início da aula, o diálogo lá, da parte lá do teatro, que se tornou filme, né? Eu faço sempre questão de considerar isso, do Alto da Compadecida. Então, você tem uma comédia, escrita por Ariano Suassuna, ok? Mas é uma comédia, gente, que mexe muito com a nossa realidade, o nosso imaginário. Porque você não imagina, por exemplo, um padre benzendo um cachorro. Né? Você não imagina isso. Um padre benzendo um cachorro hoje seria fora da realidade. Mas, no livro de Ariano Suassuna, na peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, ele coloca esses fatos, assim, que mexem muito com a imaginação da gente. Como a história lá do doido que eu contei para vocês. Entendeu? Então, são questões bem simples, bem da terra que ele coloca lá, ok? Então, olha só, quando a gente passa para ver texto teatral, então a gente pensa logo nesses 3 gêneros. Tragédia, comédia e sátira. Tudo bem? Então, esses são os 3 gêneros que a gente encontra dentro do texto teatral. Então, por exemplo, O Alto da Compadecida é uma comédia. Ok? É uma comédia. Que tem muita gente que confunde, por exemplo, com a tragédia, porque lá no final, né, o João Grilo vem a falecer, mas ele acaba voltando à vida, porque tem toda aquela história lá da compadecida, que se compadece dele, que no caso seria Nossa Senhora, ele se apega a ela, ele acaba voltando, né? E aí termina aquela história lá, ele, o João Grilo, e a namorada lá do Chicó, indo lá e seguindo, como se estivesse no finalzinho seguindo e indo adiante. Então, essa é a história do teatro, né, da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Tudo bem? Ok? Dito isso, então a gente tem aí, ó, o nosso desafio de casa, ok? Antes de falar no desafio, tem uma questão que está um pouco fora da nossa aula, mas eu queria comentar com vocês, tá bom, gente? Olha, os meus alunos, alguns chegaram a comentar comigo que eles, de certa forma, estavam, não do 5º ano, do 4º ano. Alguns chegaram a me perguntar como é que estava a situação da Covid aqui no Piauí e aqui em Teresina. Né? Nós estamos falando de Teresina. Bom, hoje, impreterivelmente hoje, dia 13 de novembro, eu ouvi pelos canais de televisão, pelas reportagens, que a Covid, pelo menos hoje, aumentou. Hoje nós tivemos 17 mortes no Piauí inteiro. A gente vinha tendo 1, 2, 3, até 10, mas não 17. Ok? Bom, isso significa dizer o quê? Sobretudo no interior. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Tá? Cuidado com o quê? Vocês que estão aí do outro lado,
Muitos de vocês são assintomáticos, ou seja, a Covid não se apresenta em vocês. Mas vocês acabam transmitindo para os pais de vocês, para os avós de vocês que estão em casa. Ok? Então, eu sempre digo para uma aluna minha, sai de casa, vai de máscara, nem que seja para ir na quitanda do seu Raimundo comprar um pão de manhã. Mas vai de máscara. Quando chegar, lava as mãos, tira a máscara, lava a máscara, deixa para estender lá até ela secar. Tudo bem? Mas tome esse cuidado. Beleza? Bom, vamos lá para o nosso desafio então? O nosso desafio, você vai encontrar lá no livro, no seu livro de língua portuguesa, lá no APS, a exemplo lá da primeira aula que a gente fez sobre texto teatral, ok? E o que você vai fazer é simples. Eu vou dar um minutinho aí para vocês pegarem um livro. Peguem um livro de vocês aí, que eu sempre digo, tem que ter o material do lado. Pega o seu livro aí, tá bom? Enquanto eu vou falando, você vai pegando seu livro aí. Se não for, corre lá para pegar lá na prateleira, ou na mesa, na cadeira, em algum lugar. Pega lá seu livro. Ah, professor, eu não tenho livro. Então você tem que falar com o seu professor. Ou sua professora, ok? Você não pode ficar sem esse livro. Quem tem, localiza aí a página 250. Ok? Então, você vai ler o texto que se inicia na página 250. Lembra que na primeira aula também foi assim, só que lá as questões foram diferentes. Na verdade, essas questões que vocês vão responder nesse desafio de hoje é a continuidade da aula anterior. Então, você vai ler o texto que está lá na página 250, vai localizar as perguntas, tá? Que está lá na página 256, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, que está lá na página 256. Só que para você poder responder essas questões, você tem que ler o texto, que está lá na 250. Tudo bem? Então é isso. Localizou aí? Beleza. Localizou a página 250, já viu o texto. É o texto do rei, né? Fala sobre o rei. Você vai ler um texto teatral, e aí você vai ler, ele é bem grande, mas é bem interessante, e depois você vai responder as questões de 1 a 5. Ok? Que é a continuação lá das atividades do desafio que a gente fez lá na nossa primeira aula sobre texto teatral. Tudo bem? Beleza? Então, é isso, gente. Não vai esquecer disso, ok? Lembrando que você faz sua atividade, coloca lá no móvel para o seu professor corrigir, ou então comunica lá ele para ele dar uma olhadinha e dar um visto. Tudo bem? Bom, detalhe importante. Perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor, sobretudo a aula passada sobre texto teatral, para que você possa assistir. Tudo bem? Então, gente, a gente está encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam aí do outro lado, tenham gostado da aula. E na próxima aula a gente se encontra, provavelmente, com um novo gênero textual, ok? Não esquece, estudem. Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima aula.